Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos novamente aqui no monte para orar por pessoas muitas vezes que precisam de um renovo, de uma vitória. Todos precisamos, mas há pessoas que estão com um clamor muito alto e Deus as conhece e Deus quer nos usar, quer usar a mim e a você. E nessa tarde não vai ser diferente. Uma passagem aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, 3 e 4 e o 5, né? Porque diz, aqui em 2 Coríntios 6, 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que palavra, né, irmãos? Bom, versículo 2, vamos comentar cada passagem rapidamente, para podermos entender. A epígrafe vai nos dizer a abnegação de Paulo em seu ministério. Aqui podemos ver claramente nessa passagem que Paulo, em sua caminhada, todos conhecemos, ele teve muitas perseguições, aflições e quase sempre preso, mas a sua boca não ficou vedada para falar, né? Ou seja, escrever, falar. O inimigo pode muitas vezes tentar te calar, mas Deus, se Ele tem um plano, e Ele sempre tem, vai te usar onde você estiver. Paulo usou em prisões, açoites, perseguições. Todos conhecemos a história de Paulo. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Ouve-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Esse tempo aceitável é a partir do momento que se dobra o teu joelho. Seja onde for, no teu lar, como nesse local, no teu trabalho. Eu já vi pessoas contando que chegam no seu trabalho e vão lá no banheiro e dobram o seu joelho e pedem para que Deus os ajude. Já ouvi testemunhos assim. Percebe? Em um banheiro. Há algum lugar que muitos pensam, será que Deus me ouviria ali? Não é o local, não. É a tua fé, a tua necessidade, né, a tua honestidade para com Deus. Vemos aqui que diz assim, no tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação para mim e para você. Mas temos que permanecer firme até o final, até o dia da volta do Senhor. Porque o 3 nos diz assim, não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Escândalo em coisa alguma. Nós que representamos a Cristo, por assim dizer, embaixadores de Cristo aqui na Terra, temos que tomar cuidado em tudo. No modo de falar, de agir, aonde andamos, com quem andamos, para que o nosso ministério não seja censurado. O que é censurado? Para que a pessoa não venha apontar o dedo e falar contra a nossa vida. Percebe? Alguns dizem, não, mas se eu não devo, se eu estou em tal local,
falando com tal pessoa, em tal local, pregando o evangelho, eu não tenho que me preocupar, sim. E realmente, se Deus conhece nossos corações. Só que essa palavra que Paulo nos diz aqui, não dando escândalo em coisa alguma. O que é o escândalo? Amados, por mais que nós não devamos, quando se fala de escândalo, né? Você pode até não dever, você está bem. A pessoa em que age dessa forma, fazendo escândalos ou falando fofocas de pessoas por não deverem, darão conta sim a Deus. Só que o perigo está em que as pessoas que ouvem, né, infelizmente elas vão ouvir sempre o que é escândalo e não o que é verdade. Tenha certeza que a mesma pessoa muitas vezes que se escandalizou falando de você, se ela for querer remendar, ela não vai conseguir. Porque uma vez, né, sair da palavra não retorna mais. A nossa boca tem o poder de abençoar, bendizer, destruir, construir. Então percebem que esse cuidado que temos que ter. Se estamos bem, vigiando em todo momento, amém. Mas o cuidado para que, será que isso não vai escandalizar o evangelho? Ah, mas se vai escandalizar, eu vou ganhar muitas almas ali. Pois bem. Só que Paulo está advertindo aqui. Não dando escândalo em coisa alguma. Por quê? Quem sabe você ganhará muitas almas. Né? Você que é aquele que chega em vários lugares, conversa com todas as pessoas. É bom. Não estou dizendo que você está errado. Só que haverá um preço, como o vídeo anterior. Você, quem sabe, ser censurado, taxado como tantas coisas, né? Mesmo não devendo. Então, se você conseguir suportar isso, tranquilo, amém. A questão é quando você não suporta, né? A perseguição, a afronta, e daí? Você vai se alterar, querendo se defender, escandalizando o evangelho, percebe? Então, esse cuidado, se você tem uma base sólida, uma profundeza na tua fé tão grande que quando a afronta vier, você vai baixar a cabeça e sair tranquilo, amém. Continua fazendo. Você não está errado. Continua falando, né, com pessoas, aonde você estiver. Mas se você tem firmeza que quando vier o inimigo usando alguém, os agentes dele, para te afrontar, e você vai ficar firme, resistindo a ele mais, sem escandalizar o evangelho, amém. Continua. Antes, como ministro de Deus, tornando-os recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos flagelos, nas vigílias, nos jejuns. Percebe? Antes, como ministro de Deus, tornando-os recomendáveis em tudo. 2 pontinhos. Sempre tem 2 pontinhos, é muita coisa, em tudo. Percebe? Como eu disse agora há pouco. Se você vai conseguir aguentar a afronta, não vai escandalizar o evangelho com uma ira tão grande, amém, continua. Na paciência, percebe? Nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, né? Na língua enganadora em cima de você, falando, nas prisões, no tumulto, no trabalho, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade e no Espírito Santo. No amor não fingido. O que é o amor não fingido? Eu sempre costumo dizer que aquele que ama fala a verdade. Às vezes uma palavra para alguém, um amigo teu, alguém que você conheça, ela parece ser dura. Ela só parece ser dura. Mas Deus passa seu bálsamo e lá na frente ela vai te agradecer. Ó, aquela palavra foi dura, mas hoje eu estou aqui porque você teve coragem, percebe? No amor não fingido. Eu prefiro muitas vezes um amor sincero, que doa, alguém falando uma palavra assim, ó, você está errado, você tem que mudar, do que tranquilo, continue assim, é mesmo assim. Isso é um amor fingido que lá na frente vai te derrubar muitas vezes. Então o verdadeiro amigo teu, aquele que te ama de verdade, por assim dizer, vai te falar sempre a verdade, mesmo que doa. Isso cabe a nós também, falarmos. Na palavra da verdade, continua no versículo 7, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Ou seja, você não escolhe lado, a justiça é para todos. Você não pode escolher um lado, fulano está certo e outro errado. Veja pela palavra, ore a Deus, aconselhamentos, direita e esquerda. Se você tomar muitas vezes peito de alguma coisa, você acaba muitas vezes errando.
Somos falhos e passivos de erros. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, percebe? Como enganadores e sendo verdadeiros. Essa palavra parece ser duplo sentido, é enganadores. Alguns, muitas vezes, eu já ouvi alguns dizer, não, está certo, continue assim. Não é que ele seja um falso amigo. É que muitas vezes ele quer pegar você mais sozinho no local, ver se está no meio de algumas pessoas em que não vão entender, percebe? Aí a pessoa diz, ele deveria ter repreendido, falado, ele disse que, né, tá certo e tal. Mas aí você vai depois, chama num canto, viu? Vamos conversar agora pertinho aqui, e sendo verdadeiro, percebe? Enganadores, ou seja, as pessoas estão à roda, muitas vezes não vão entender a mesma fé que você tem. Se você muitas vezes vai repreender alguém assim ao público, em pessoas que não conhecem o Evangelho, elas vão olhar com outro olhar, maligno muitas vezes. Porque muitas vezes a repreensão não é para ela, é para aquela pessoa, mas ela tem que estar ela e você. Percebe? Como enganadores e sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, né? Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Percebem? Nada tendo e possuindo tudo. Você pode pensar que não tem nada, mas você tem tudo, você tem Jesus. A pessoa mais pobre aqui na terra, por mais que seja pobre, se ela tiver Jesus, ela tem tudo. Ela é rica. Você que está me ouvindo nesse momento, quem sabe você esteja passando uma necessidade tão grande espiritualmente, e por que não dizer materialmente também? Necessidades, quem sabe alimentos em tua casa. Saiba que você tem Jesus. Se você tem Jesus, tem tudo. Você está rica para com Deus. Amados, aqui vemos que como morrendo e eis que vivemos, algumas vezes nós temos que todos os dias pedir perdão ao Senhor, morrendo para o que é errado, para o pecado, para viver em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo, quem sabe pensa que a tua luta é tão grande, saiba que Jesus venceu para você. Nesta tarde eu venho te dizer, com todas as palavras que vêm de Deus, permaneça firme, confiando, sempre falando desse evangelho, aquele que precisa de ouvir. Não se esqueça que é um Deus que tem tudo contemplado e Ele com certeza moverá céus e terra em tempo oportuno, o tempo dele, que é sempre no momento dele, não no nosso. O nosso é o já, agora. Mas para Deus, quem sabe, já foi, mas não percebemos. Deus, quem sabe, já agiu e não percebemos. Aí temos que exercitar nossa fé, fazer com que ela trabalhe a nosso favor. Amém? Então que o Deus possa te visitar nesse momento, dando graça e virtude e alegria. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez elevando a nossa voz ao Senhor. Alcança todos que estiverem ouvindo esse vídeo, Senhor. Quem sabe esteja doente espiritualmente e materialmente. Saúde do corpo físico, Senhor. Visita nesse momento essa pessoa em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, vai restaurando, Senhor. Te peço humildemente, Senhor. Não somos melhores nem piores que ninguém, mas somos filhos do Deus Altíssimo, ao qual nos usa, Senhor. Em oração, Senhor, para que em nome de Jesus todo o mal caia por terra, Senhor. Aquele que está me ouvindo, quem sabe esteja pensando, quem sabe a minha vida não tem mais jeito. Tem sim jeito, porque Jesus morreu por você. Jesus vem à cruz do Calvário por você. E você é vencedor em Cristo Jesus. Não temas, porque Ele é contigo. Na tua vida matrimonial, quem sabe, no seu trabalho, portas que muitas vezes parecem fechadas. Jesus é a porta. Ele abre porta onde não existe. Ele abre portas do nada. E você vai com certeza, eu creio em nome de Jesus, testemunhar a vitória. Creia e aceite esse conselho nesse momento em nome de Jesus. Deus está agindo ao teu favor neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.